Som. Oi. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos em Tua presença, Senhor, em atitude de louvor, de adoração, de rendição a Ti, Senhor, das nossas vidas. Que o Senhor seja o guia dos nossos passos, que o Senhor seja aquele que nos conduz. Também rogamos nesse momento, Senhor, pela nação terrena onde habitamos, que o Senhor possa, meu Deus, dar às autoridades sobriedade, dar às autoridades, ó Deus, o respeito às suas próprias leis, que o Senhor, meu Deus, possa garantir para o seu povo uma vida sossegada, onde possamos viver a nossa piedade cristã, pregar o Evangelho, meu Deus, livremente. Que o Senhor, meu Deus, possa nos guardar em meio a tudo isso e a sua igreja, e que a Tua palavra continue a prosperar, meu Deus, trazendo vidas aos pés da cruz. Abunda, meu Deus, a Tua graça neste culto. Faz-te presente na pessoa de Teu Santo Espírito. Ilumina nossa mente e dispõe para contigo o nosso coração. Fala conosco, meu Deus, faz grandes coisas entre nós. Eleva nossa mente, nosso coração ao trono da Tua graça, Senhor, a sede da nossa esperança, do nosso conforto, da nossa consolação e da nossa fortaleza. Confiamos no Deus soberano que tem a palavra última, o Todo-Poderoso, e Te rendemos graças e suplicamos o Teu favor para que vidas sejam salvas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 112, que é um hino de triunfo. A Bíblia diz que justificados pela fé temos paz com Deus e já nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O crente vive o presente na certeza de que no futuro o triunfo será do Deus a quem nós servimos. 112 do cantor cristão. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Tem Jesus. Glória,
glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia.
Ó Deus santo, fiel, justo, benigno, excelso, recebe nosso culto, nossa adoração, expressão de gratidão. Tu és, Senhor, o nosso porto seguro, a nossa rocha eternal. Tu és socorro presente na hora da angústia. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo. Em Ti nos refugiamos, em Ti nos certificamos de que estamos seguros. Que o Senhor possa agora também abençoar aquele que confia no Deus provedor, que reconhece que o Senhor é quem nos mantém, nos sustenta e que assim contribui com alegria. Nós te pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Os que tiverem dízimos e ofertas nesse momento, podem pôr nos gasofiláceos. Quão incapaz eu sou de estar em Tua presença. Quão incapaz eu sou para estar em Tua presença. Quão incapaz eu sou para ministrar diante de Ti. Por Teu sangue posso ver-Te, por Teu sangue posso receber-Te. Eu sei que nada sou, tão somente nada sou, Senhor. Nada tenho em mim, Senhor, pra Te oferecer. Não há dádiva em mim que recompense o Teu amor por mim. Por Teu sangue posso ver-Te, por Teu sangue posso receber-Te. Eu sei que nada sou, tão somente nada sou, Senhor. Quão incapaz, quão incapaz eu sou para estar em Tua presença. Quão incapaz eu sou para ministrar diante de Ti. Por Teu sangue posso ver-Te, por Teu sangue posso receber-Te. Eu sei que nada sou, tão somente nada sou, Senhor. Nada tenho em mim, nada tenho em mim, Senhor, pra Te oferecer. Não há dádiva em mim que recompense o Teu amor por mim. Por Teu sangue posso ver-Te, por Teu sangue posso receber-Te. Eu sei que nada sou, tão somente nada sou, Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Entremos na presença do Senhor. No Antigo Testamento, os homens temiam estar na presença do Senhor, porque diziam que estar na presença do Senhor
nenhum homem resistiria e morria. Mas quando Jesus morreu e abriu o caminho entre nós e Deus, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, representando que hoje podemos sim entrar na presença do Senhor com ousadia, estar na presença do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então adore, igreja do Senhor. Vinde, entrai na presença do Rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar e adorar. Vinde, entrai na presença do Rei, pois o véu foi rasgado, já podemos entrar e adorar. Então venham, vinde, vinde, vinde louvar, vinde, vinde, vinde exaltar, vinde, vinde, vinde adorar ao Rei. Vinde, vinde, vinde louvar, vinde, vinde, vinde exaltar, vinde, vinde, vinde adorar ao Rei. Terra e céus proclamam seu louvor, toda a terra, maravilhas e poder, honra e majestade ao Rei dos Reis, Senhor. Ser adorado, Jesus, e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Terra e céus, terra e céus proclamam teu louvor. Maravilhas, maravilhas e poder, honra e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome. Nós te adoramos e nos inclinamos diante do Rei dos Reis e te adoramos. Por quê? Porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Deixa Jesus sentar no trono. Aleluia! Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Eu creio nisso. Reina, Senhor, neste lugar. Visita, Senhor, a cada irmão. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza. Faz toda tristeza e certeza. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reina, Jesus. Senhor Jesus, assim. Teu poder,
virá. bom Senhor. Saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Quero ver, igreja, pode reinar, podes reinar. Ele não nos deixa sozinhos, Ele caminha conosco. Uma vez entregando os seus caminhos ao Senhor, Ele passa a ser o teu Pai, o Senhor da tua vida. Ele não nos diz que nós não vamos passar por tribulações, de maneira nenhuma, elas existirão. Mas Ele promete estar conosco em todas as situações. Desde o acordar até o deitar, o Senhor estará conosco. É bom servir ao Senhor, é bom andar nos seus passos. Ele nos faz romper sempre em fé. Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, plantar
dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Rompendo em fé. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Assim seja nossas vidas, Senhor. Obrigado. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai, eterno eu sou, Deus dos antigos, das promessas. Eis-nos aqui diante de Ti, Senhor, desejosos de ouvir a Tua palavra, de aprender de Ti, de ter a iluminação e direção do Teu Espírito. Fala conosco, meu Deus, torna a Tua palavra um livro aberto. Traz aqui aqueles que não conhecem a Cristo de modo experiencial, para que o Senhor os conduza às águas da salvação, os conduza a Cristo, e aos que o professam, que possam, meu Deus, amá-lo de todo o coração, alma, força e entendimento. Sê conosco, dá-nos Tua graça, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda a Timóteo 3, a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece
naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Podeis assentar. A Bíblia é um livro, irmãos, que inicia com a seguinte expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela mostra como Deus agiu no princípio, dando origem ao mundo onde nos encontramos, dando origem a nós que estamos neste mundo. Mas ela não estabelece primeiramente provas da existência de Deus. Ela supõe a existência de Deus como algo dado. No princípio criou Deus. Não tem um livro antes do Gênesis que vá expor argumentos para mostrar a plausibilidade da existência de Deus. Presume-se em todo homem aquilo que João Calvino chamou de sensus divinitatis, um senso de divindade, pelo qual o homem, diante do mundo ordenado, diante de certas condições relacionadas inclusive à sua própria existência, não pode senão concluir que há um Deus por trás de tudo, criador de tudo, artífice de tudo. Assim como os nossos sentidos são um equipamento pelo qual nós percebemos a existência de coisas, a memória é parte, digamos assim, do nosso equipamento de alma, que nos faz manter a identidade no tempo. Existe também um equipamento espiritual na estrutura do homem, pelo qual, diante de coisas como o esplendor da natureza, a ordem da natureza, os pressupostos de sua própria racionalidade, ele não tem como não pensar na existência de um Deus que tenha criado tudo isso. Por isso a Bíblia não se ocupa de provar a existência de Deus, mas a pressupõe. Aliás, a Bíblia diz que o tolo é o que nega Deus. Ninguém é ateu naturalmente, ou é artificialmente. Não são argumentos que fazem a pessoa acreditar em Deus, são argumentos que ela procura criar, que podem levá-la a desacreditar de Deus, porque nossa intuição natural é na direção de reconhecer a existência do Supremo Criador. Lá no livro de Salmos, a Escritura diz o seguinte: Salmo de número 53, versículo 1: disse o nécio no seu coração, não há Deus. O nécio é o tolo. Não diz nem que o tolo não acredita em Deus. Diz que o tolo fala para o seu coração, não há Deus. Ele tenta se auto-persuadir de que não há Deus. Ele tenta dizer para o seu coração que intui outra coisa, que o seu coração neste aspecto está errado. Ele diz para si, ele procura se autoconvencer de que Deus não existe. Normalmente, os que perfilham esse caminho do ateísmo são pessoas, às vezes, ressentidas com Deus por alguma frustração de expectativa,
e de fato estes não seriam verdadeiramente ateus, mas antiteístas, pessoas que se colocam deliberadamente contra Deus no seu pensamento, ou então são pessoas que gostariam que Deus não existisse, para que elas pudessem viver hedonisticamente, ou seja, em função de seus próprios prazeres, sob aquele lema de que fala a Bíblia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esses imaginam que, não existindo Deus, também não terão que prestar contas de seus atos, do abuso, dos excessos que eles praticam e cometem, e assim tentam se convencer, se iludir, dizer ao seu próprio coração que não há Deus. Mas a Bíblia classifica aqueles que assim o fazem de nércios, de tolos. Nós vemos que em todas as culturas e civilizações, alguma divindade ou algumas divindades foram adoradas por causa dessa intuição presente em todo homem. O Salmo 19 diz no verso 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia o seu poder. Se víssemos um edifício erigido, com certeza nós iríamos supor um arquiteto e um construtor. E vendo este mundo muito mais gigantesco do que um edifício, muito mais complexo do que um prédio, obviamente há de se supor o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder, um dia declara outro dia, diz lá o Salmo 19, uma noite declara a outra noite. Tudo que está ao nosso derredor fala, embora sem voz, fala pela lógica de sua constituição, fala de maneira simbólica da existência do Criador. Em Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia também fala sobre isso. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Ou seja, os homens detêm verdades acerca de Deus, como por exemplo, que Ele há de julgar, para que possam continuar na prática da injustiça. Pela injustiça eles detêm a verdade, não deixam que ela se lhes apresente. Mas o verso 19 diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou seja, em nós mesmos, na nossa própria racionalidade, na nossa própria existência, se dá a evidência de que há um Deus que a constituiu. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Mas também a criação ao nosso redor dá testemunho, verso 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, isto é, indesculpáveis. O versículo 21 diz que o grande pecado do homem é muito menos negar Deus do que substituir Deus por simulacros, falsos deuses. Diz o verso 21, porquanto tendo conhecido a Deus, é fato, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A Bíblia diz que há uma lei moral em nós, pela qual nós sabemos o que seja o certo e o errado, o justo e o injusto. Mesmo aqueles que são relativistas, que negam a moralidade, na alguma hora, quando eles sofrerem o prejuízo por alguém ter transgredido a moralidade, eles replicarão, invocando-a a seu favor.
Não há como o homem fugir da moralidade. Pode negá-la sob um aspecto, a reconhecerá em outro de seu aspecto. Em Romanos 2, a partir do 14, a Bíblia diz: porquanto os gentios, os pagãos, os não-judeus, que não têm a lei, que não receberam a lei de Moisés, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqueles que não tiveram a revelação da lei mosaica por intermédio de Moisés, os povos pagãos, ainda assim preservaram medidas de moralidade, porque tem a lei escrita em seus corações. Se há uma lei, há um legislador. Se transgredindo esta lei eu me sinto culpado, então eu sou responsável perante alguém, aquele que fez a lei. Então existe um juiz. Logo nós temos todos os elementos que indicam a existência de Deus. Os povos pagãos, entretanto, ao terem a percepção disso, muitas vezes, em lugar de desejarem que Deus se revelasse, em vez de buscarem que Deus se lhes apresentasse mais claramente, se precipitaram em forjar seus próprios deuses. O fizeram pela suspeita na natureza caída do homem de que este Deus para o qual eles viram indícios poderia ser um Deus contrário aos interesses deles. Antes então que buscassem conhecer a Deus, suplicando para que Ele se revelasse, se anteciparam em forjar deuses que pudessem ser coniventes com os seus modos. E por isso a Bíblia condena a idolatria, porque ela não revela a humildade, nem a espera, nem a oração para que Deus se revele, mas a precipitação do homem para fugir de Deus, como Adão se escondeu de Deus quando ele se lhe apresentou no Éden após a queda, porque o homem estava com medo, porque sabia ser pecador, sabia que Deus era justo, santo, perfeito, e que ele não poderia, com a mancha do pecado, se colocar na presença de Deus. E assim os deuses são forjados, os deuses que não são deuses, nas diversas culturas da humanidade. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela traz a revelação de Deus perfeita, banindo as especulações pagãs e clareando a ideia de Deus para nós. Por exemplo, os gregos acreditavam em deuses, mas eles acreditavam que a matéria era eterna e não viera de criação. Uma divindade teria dado ordem à matéria e criado os seres individuais. Porém, a matéria era eterna, porque eles não conseguiam conceber que do nada pudesse vir alguma coisa. Eles imaginavam nas divindades os trabalhos humanos. O carpinteiro faz uma mesa, mas se serve da árvore como material já dado. O que faz uma escultura trabalha no gesso, no mármore, ele tem um material já dado. Então eles imaginaram que os deuses ou uma divindade específica teria dado ordem ao mundo, mas não criado a matéria. Somente na perspectiva judaico-cristã veio esta compreensão por revelação de que Deus criou o mundo do nada pela sua palavra. Não é que o nada produz alguma coisa, mas é que a palavra de Deus faz do nada surgir algo. Deus criou o mundo pela sua palavra, tanto a forma como a matéria. Deus é o único que é eterno antes de todas as coisas, de eternidade a eternidade, diz o salmista: tu és Deus, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus disse: haja luz, e houve luz.
A Bíblia diz que foi pela palavra que Deus criou todas as coisas do nada. Em Romanos 4, Deus é chamado de aquele que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele chama para existir aquilo que ainda não é. E aquilo que ainda não é passa a ser por força da sua palavra. Esse é o Deus da Bíblia. Os pagãos imaginavam uma coisa bem estranha sobre os deuses. Eles pensavam que os deuses viviam acima da ordem moral, porque achavam que para que esses deuses fossem poderosos, eles não teriam que ter os receios da culpa, da transgressão. Os deuses gregos eram psicopatas, estariam acima do bem e do mal, e assim eles se afeiçoavam a mulheres mortais, segundo a mitologia, tomavam de seus pretendentes, mas curiosamente esses deuses protegiam a ordem moral da cidade. Os homens então estariam dentro da moralidade, mas a suprema divindade ou os deuses deles não seriam modelos para eles. Na visão cristã, judaico-cristã, Deus não está abaixo da lei nem acima da lei. Deus é a lei. A ordem moral é, na verdade, uma expressão da natureza divina no mundo por ele constituído. E Deus preserva essa ordem moral com coerência, porque ela é uma expressão da sua natureza santa. O Deus da Bíblia é a suprema bondade. Jesus disse: não há ninguém bom senão Deus. Ele é luz, diz o apóstolo João na sua epístola, e nele não há trevas nenhuma. No livro de Salmos ele diz: eu sou o Senhor e o mal não habita comigo. É 3 vezes santo, como diziam os serafins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É um Deus justo, misericordioso, perfeito. Esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Ele se revelou a Abraão como todo-poderoso. Ele disse: eu sou El Shaddai, o todo-poderoso. Uma das coisas que os gregos nunca conseguiram decifrar: falavam de seus deuses como supremos em poder, mas se todos eles tinham igual condição, então nenhum tinha poder absoluto, porque um estaria limitado pelo outro. É esta a contradição do politeísmo. Nenhuma das divindades de um sistema politeísta é de fato divindade, porque nenhuma delas goza de todo o poder, porque tem a outra divindade como limite. Mas o Deus da Bíblia, que é um só: eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Antes de mim, diz o Senhor na sua palavra, Deus nenhum se formou. Depois de mim nenhum outro haverá. Ele pôde dizer a Abraão: eu sou o Todo-Poderoso. Ele é o Eterno. Assim ele apresentou-se a Moisés. Ele, na sarça ardente, disse a Moisés: eu sou aquele que é, eu sou o que sou. Essa expressão significa que Deus é autoexistente. Ele não é através de algo anterior a ele, ele é por ele mesmo. Isso significa que Deus é imutável. Ele é aquilo que ele é sempre, imutável. Ele não disse: eu fui, eu serei. Para ele não há passado nem futuro, mas tudo lhe é um eterno presente, um eterno agora. Ele é atemporal, ele está fora do tempo. Quando isso foi dito a Moisés, foi a partir de uma sarça que ardia no fogo e não consumia. É sabido que o fogo se alimenta do que consome.
Se eu tocar fogo numa folha de papel, o fogo dura enquanto existir papel para consumir. Terminado o papel, o fogo desaparece. Uma sarça que ardia e não consumia era ilustração para um fogo que não se alimenta para existir daquilo que consome. A sarça não se consumia. É o fogo autoexistente. É o Deus Todo-Poderoso, que é de eternidade a eternidade. A Bíblia, irmãos, revela Deus como em outro lugar jamais se revelou, porque é o próprio Deus que nela se nos revela. Nós sabemos pela Bíblia que Deus é Espírito. Lá em João, no capítulo de número 4, a Bíblia diz no verso 24: Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Sendo espírito, ele é invisível. É o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Por isso digo-vos que nunca veremos a Deus. Veremos a Jesus, ou seja, Deus encarnado. Veremos Jesus na corporeidade que ele assumiu. Veremos a glória de Deus na face de Cristo. Mas Deus, em sua essência inefável, é inalcançável, porque é Espírito infinito. Por isso, na primeira carta a Timóteo 6, verso 16, diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus Santo da Escritura. A Bíblia Sagrada coloca o seguinte em Jó, capítulo de número 38, versículo 4. Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Como Deus criou o mundo, só podemos saber pela Bíblia. Uma coisa curiosa, irmãos, preste atenção a isso. É o que nos coloca no outro lado em relação às perspectivas evolucionistas, ou que falam de um Big Bang ao acaso que tenha dado a origem ao mundo. Estas pessoas que defendem isso, elas dizem: nós não podemos saber se há um Deus. Deus para eles é uma dúvida. A ciência, dizem, não prova Deus, isso é coisa de religião, de sentimento e tal. Não há plausibilidade para a existência de um Deus criador. Agora, como o mundo foi feito, eles dizem arrogantemente, embora não estivessem lá, nós sabemos. Aí dão uma explicação do Big Bang, supõem condições que não existem agora, nem eles nunca viram na vida, para dizer como o mundo foi feito. E como houve a evolução que eles nunca presenciaram ou assistiram, mas arrogantemente eles dizem: Deus é uma incerteza. Mas como a vida surgiu, como o mundo apareceu, isso daí nós sabemos. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o seguinte: que existe um Deus, todos sabem, porque os homens são inexcusáveis. Porque o que de Deus se pode conhecer nos homens se manifesta, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, o seu poder. Que Deus existe, todo mundo sabe, esta é uma certeza. Como Ele fez o mundo e criou a vida, é exatamente o que nós não podemos saber. Temos que depender desse livro aqui. É o como que não é científico, depende de fé. Que Deus existe é uma evidência clara para todos os que têm bom senso. E aqui Deus está dizendo: onde estava tu? Eu imagino Deus falando hoje com esses cientistas arrogantes: onde vocês estavam quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência.
Onde vocês estavam? Vocês presenciaram? Só Deus pode dizer como Ele fez todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, ele viu altares a várias divindades, e um dos altares dizia ao Deus desconhecido. O mundo pagão tinha os seus vários deuses, mas lá no fundo os pagãos sabiam que deveria Deus ser diferente de todas aquelas suas especulações, e para isso reservaram um altar lá, para o que na verdade lá no fundo eles supunham que eles não conheciam como Deus era, um altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo viu aquilo, Paulo disse: olha, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é este que eu vim anunciar. Não esses deuses que vocês criaram, mas o Deus que vocês não são capazes de conhecer, esse eu vim anunciar. E em Atos 17, 24, Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue, de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos de Adão desordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É Deus que mantém a nossa existência, a nossa respiração, o nosso fôlego. Como também diz Paulo, alguns dos vossos poetas disseram: pois somos também sua geração, sendo pois geração de Deus, ou seja, criação de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, coisa menor do que nós. Não vamos cuidar que o Deus do qual viemos seja semelhante a ouro ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não vamos reduzir Deus a essas invencionices. Meus irmãos, a Bíblia traz uma revelação inigualável de Deus, da soberania de Deus. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Uma coisa interessante é que no Velho Testamento Deus desafiava o mundo pagão, os falsos profetas, com respeito à revelação que dera de si pelos seus legítimos porta-vozes. Lá em Isaías, a Bíblia Sagrada diz assim, no capítulo 41, a partir do verso 21: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, ou seja, as vossas questões, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Deus está desafiando. Anuncie como o mundo surgiu. Expliquem como tudo veio à existência. E explique como será o futuro. Os falsos profetas não tinham como fazê-lo acertadamente, principalmente em relação ao futuro, já que o passado poderiam mentir deliberadamente. Verso 23: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Deus está desafiando as pseudo-divindades. Anunciem. Ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. E no versículo 26 ele diz: quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber? Ou desde antes, para que digamos, justo é. Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. O Deus verdadeiro, através do profeta Isaías, reivindica que é Ele quem fala e se revela
porque ele anunciou o futuro. No livro do profeta Isaías, se faz menção a Ciro da Pérsia, que iria tirar o povo de Israel da situação de cativeiro, vencer a Babilônia, criar a possibilidade do retorno à sua terra. No livro de Daniel, fala da morte do Messias, nas profecias das 70 semanas. O salmista dá descrições da cruz, de como os soldados sorteariam as vestes de Jesus, até por quanto Jesus seria traído. A Bíblia diz em relação à profecia sobre Judas Iscariotes. Lá no livro do profeta Daniel, fala que o Império Macedônio, grego, de cultura helênica, iria vencer os persas. Joséfo, historiador judeu, conta que quando Alexandre passou em região próxima, um sacerdote de Israel foi até ele e mostrou essa profecia, e ele ficou impressionado e reconheceu o que lá se dizia acerca dele. O Deus verdadeiro se mostra na Bíblia e é confirmado pela sua palavra. No entanto, irmãos, nós vivemos em tempos estranhos. Já tivemos no momento eminente do chamado iluminismo, no século XVIII, século XIX, pessoas que se diziam ateias e defendiam isso com unhas e dentes, e entendiam que descrerem em Deus implicaria em reformular todo o mundo a partir dessa ideia. E do outro lado nós tínhamos cristãos convictos, que criam na existência de Deus e também entendiam que isso tinha implicações para a vida cotidiana, para a organização das coisas, do mundo. Hoje nós vivemos em tempos estranhos, porque nós vivemos no tempo do secularismo. O que é isso, pastor? Eu quero fazer uma diferença aqui entre uma secularização aceitável, que foi inclusive promovida pela Reforma Protestante, e o secularismo. A secularização aceitável que eu falo é o surgimento de Estado laico, não confessional, Estado que não tem uma religião específica, não obriga ninguém a seguir uma determinada religião. Onde a educação pode vir não somente da igreja, mas também de instituições laicas. A igreja desprende-se do Estado, não só para o Estado ficar livre da igreja, mas para a igreja também ficar livre do Estado. Isso é aceitável e bom. Mas ainda estava na sociedade a importância do cristianismo como formador da cultura ocidental, como formador dos valores, como a fé da grande parte das pessoas no Ocidente, pelo menos a fé professa, dita, embora pudesse não ser a salvífica do coração. Então havia orações nas escolas, havia símbolos da herança cristã na cultura, como monumentos aos 10 mandamentos. Havia capelão em todas as instituições, não só nas militares, hospitalares, mas até nos parlamentos. Levar em conta o que um cristão dizia na esfera pública era aceito, era motivo de respeito. Leis, muito embora não patrocinassem uma instituição religiosa específica, elas vinham orientadas pela moralidade cristã. Mas hoje em dia nós temos o secularismo. O secularismo é uma mentalidade que quer excluir a fé de tudo.
No começo eles diziam: a fé é para a sua vida doméstica, para a sua casa, para o modo como você ensina os seus filhos. Mas aquilo que vem da sua fé, os seus conceitos de moralidade, não podem influenciar as leis. Escolas não podem ter oração. Monumentos cristãos têm que ser removidos. Não é preciso que haja Bíblia em bibliotecas. Discutir um assunto na esfera pública não pode envolver parâmetros de convicção religiosa. No início disseram: a fé é para a casa de vocês, mas agora nem para casa é mais. Porque agora eles implantam a ideologia de gênero nas escolas para subtrair a influência dos pais sobre os filhos. Tiram o poder disciplinar dos pais sobre os filhos. Na Escócia, menores já podem se assumir no gênero oposto ao do seu sexo biológico e contar com o apoio dos professores contra a vontade dos pais. Eles invadiram a casa, a seara doméstica. A fé para eles agora ficou na individualidade. Daqui a pouco vai sair da individualidade expressiva para a individualidade íntima. Fique com isso dentro de você, mas não fale nada. É um processo de desconstrução de toda a influência cristã, de mordaça, espremendo até desaparecer. Isso é o secularismo que nós vivemos. E eles não entram na discussão sobre se Deus existe ou não existe. Simplesmente é o seguinte: você pode acreditar ou não acreditar, mas isso é irrelevante. Isso se chama ateísmo prático. Nós não vivemos naqueles tempos do auge do iluminismo, em que filósofos ateístas procuravam convencer as pessoas da inexistência de Deus. Nós vivemos um tempo em que se quer convencer as pessoas da irrelevância de Deus, quer ele exista, quer não. Se ele existe ou não, isso não deve mudar nada. É o que eles querem dizer, é o ateísmo prático. Então eles dizem: você pode acreditar em Deus, lhe fará bem psicologicamente, se assim você se sente melhor. Mas isso não pode influenciar os seus julgamentos, sua maneira de educar, sua pregação pública, suas ideias. Ou seja, pode acreditar em Deus, desde que isso seja irrelevante para vocês. É um mundo mais maligno, irmãos. O diabo, ele vai mudando de estratégias, e ele vai sempre para estratégias mais camufladas, sedutoras e enganadoras. Eles não dizem que estão perseguindo religião, eles não dizem que estão perseguindo a sua fé. Eles querem apenas que sua fé se torne irrelevante. E na medida em que nas escolas uma criança já não ouve mais falar da Bíblia, ninguém mais ora, se ensina a ideologia de gênero, a teoria da evolução, na medida em que na universidade se ensina tudo contra o cristianismo, na medida em que isso vai desaparecendo do dia a dia, os programas de televisão já não externam mais uma moralidade cristã, mas uma imoralidade deliberada como normal. As pessoas podem até manter na mente a ideia de que Deus existe, mas vão vivendo uma vida influenciada por tantos outros valores que a fé vai se tornando irrelevante. Se Deus existe ou não existe, isso não vai mudar o que elas vão ser, ou a prática delas. A Bíblia fala sobre isso, lá em Tito, capítulo de número 1, verso 16, o ateísmo prático, não teórico. É como quem diz: acredite em Deus, mas isso não deve influenciar a vida de vocês. Tito 1,16 diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Veja o que a Bíblia diz em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 9, verso 9. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Note, não se está negando que Deus existe, mas eles estão dizendo: Deus abandonou a terra, Deus não está mais preocupado com isso, Deus não está vendo nada. Veja o que a Bíblia diz em Sofonias, capítulo 1, versículo de número 12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Deus é irrelevante para essas pessoas. Quando Deus é relevante, irmãos, na hora que a morte chega, a pessoa se assombra, porque ela lembra-se dos valores morais que estão escritos na lei que Deus pôs no seu coração, lembra-se de suas transgressões e do juízo, e ela se aterroriza. Mas o que eles querem é exatamente que as pessoas possam transitar para a morte sem pensar no julgamento. É o que se vê hoje: aumento da tecnologia, dos remédios, das possibilidades da medicina. A pessoa, até a última hora, até o último suspiro, ela não está preocupada com o juízo, ela está preocupada com o que se pode fazer em termos humanos para ela conseguir prolongar a vida. Ela mantém a confiança nos médicos até o fim, ela ignora que a morte chegará em algum momento, ela persiste em protelar, em vez de estar pensando: para onde irei? Diante de quem estarei? Mas o Deus vivo anuncia o juízo. Veja o que diz a Bíblia no Salmo de número 50, versículo 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Ouvi, pois, isto. Veja o que Deus está dizendo, 50:22, Salmo 50:22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esquecestes de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O que por ele for julgado não conseguirá resisti-lo. O nosso Deus é onisciente. O que por ele for julgado não poderá esconder os seus pecados. O nosso Deus é onipresente. O que por ele for julgado não terá para onde fugir. Horrenda coisa, diz a Bíblia em Hebreus, é cair nas mãos de um Deus vivo. Se só a Bíblia revela sobre Deus acertadamente, então só a Bíblia revela sobre salvação. O conhecimento da salvação vem através deste livro, irmãos. Nós não saberíamos se Deus quereria nos salvar, a não ser que este livro o revelasse. Se a Bíblia que traz a revelação perfeita de Deus, ela é que traz a revelação perfeita do propósito de Deus. Deus poderia nos abandonar à própria sorte, e enquanto existir a lei moral, haverá inferno. Enquanto Deus for eterno, o inferno é eterno. Mas a Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu volto aqui para o texto onde comecei esta mensagem, lá na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Eu vou começar de trás para frente. O verso 16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia mostra que a Escritura, irmãos, é completa, inspirada por Deus e completa, porque ela deixa o homem de Deus completo, completamente preparado para toda boa obra. É a nossa única regra de fé e de prática. Quando citamos esse texto para os católicos que não acreditam na suficiência da Bíblia, eles dizem: nesse tempo aqui, que Paulo disse isso a Timóteo, só havia o Velho Testamento, então se a Escritura fosse completa, era só o Velho, não teria o Novo, não? Quando Paulo fala da Escritura, ele não fala de maneira estática, ele fala da Escritura em movimento. Da Escritura que ele sabe que se completará, que estava sendo escrita. Pedro, na sua epístola, diz que as cartas de Paulo integram a Escritura. Na carta a Timóteo, Paulo cita uma passagem do Evangelho de Lucas, que é Novo Testamento, que já havia sido escrito, como sendo Escritura. Ele está tendo em vista aqui a Escritura concluída. Está dizendo que ela concluída é a regra completa, perfeita. Tanto que ele diz assim a Timóteo, agora eu vou subir um pouco no texto, versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Primeiro Paulo está falando a Timóteo daquilo que ele, Paulo, ensinou a Timóteo, que é o Novo Testamento. Aquilo que mais adiante estaria no Novo Testamento concluído, Timóteo, por antecipação, ouviu diretamente de Paulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, aquilo que Paulo ensinou para ele, de que foste inteirado, note, inteirado, completo. Ele teve, além das Escrituras que conhecia do Velho Testamento, a mensagem do Novo Testamento pela boca de Paulo, antes que tivesse concluído o Novo Testamento. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, como quem diz, sabendo que não veio de mim, mas veio de Deus. Aí ele entra no Velho Testamento, aqui o Novo, que ele aprendeu de Paulo. Aí ele diz: e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras. Obviamente era o Velho Testamento, quando Timóteo era novo, criança, só existia o Velho. Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele diz toda a Escritura, o que Paulo ensinou a Timóteo que estaria escrito, e que estava sendo escrito enquanto Paulo falava, mas aquelas Escrituras que ele conhecia desde a meninice. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Aí ele vai dizer para deixar o homem completo e completamente preparado para toda boa obra. Mas note o que ele diz no versículo de número 15: desde a tua meninice tu conheces as Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação que é pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras nos dão a sabedoria para entender a salvação. A mensagem da salvação vem da Escritura. A salvação, que não é pelas obras, é pela fé que há em Cristo Jesus, é-nos conhecida através da Escritura. Meus irmãos, este livro é confiável. Se alguém disser, um escritor da Bíblia, esses escritores eram mentirosos, mentirosos que falaram de tão alto padrão de moralidade, aí alguém dirá, mas eles falaram desse alto padrão de moralidade porque eram hipócritas. Não, eles falaram desse alto grau de moralidade que está na Bíblia, reprovando a si mesmos. Quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. E lá está registrado que Moisés pecou e por isso não entrou na terra prometida. O próprio escritor dizendo isso. Davi escreveu os Salmos, onde ele confessa os pecados que praticou. Meus irmãos, quem escreve e se inclui, procura se elevar. Imagine se esse livro não fosse inspirado, a briga que não ia ter. Mateus contando que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro ia dizer: que é isso, rapaz? Está contando a minha vida, os meus fracassos. Um amigo falando do outro que ele fez de errado. Mas este livro não glorifica homem nenhum, a não ser aquele que é o Deus encarnado. Até os escritores se reprovam.
Até Salomão em Eclesiastes fala das suas frustrações e fracassos, porque este livro é a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Fiel é esta palavra, diz Paulo a Timóteo, e digna de toda aceitação. Escritura divinamente inspirada, que pode fazer-te sábio para a salvação que é pela fé em Cristo Jesus. Nós não saberíamos sobre a salvação senão nesse livro. Jesus disse aos judeus: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Em João 5, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, ele está reconhecendo que os judeus sabiam que a vida eterna estava nas Escrituras. E aí Jesus diz: e são elas que de mim testificam, ou seja, a vida eterna está nele. No final do Evangelho de João, João diz muitas outras coisas Jesus fez e operou milagres, mas estas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Este livro é que pode te fazer sábio para a salvação. O plano da salvação de Deus contido neste livro é inalcançável pelo homem, porque o homem projeta-se em Deus e nunca faria um plano que envolveria o sacrifício do próprio filho. Os homens ficam escandalizados com isso. Como é que Deus iria mandar o próprio filho dele para morrer, sendo ele o Todo-Poderoso? Porque os homens, quando têm poder, esquecem a moral, mas não o Deus imutável, que não faz voltar atrás a sua palavra. Se sua lei estabelecia punição, punição teria que haver. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado tinha que ser pago para abrir a porta do perdão. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita e sua ira aplacada. E o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, sem pecado e sem mancha, lá naquela cruz morreu vicariamente, o justo no lugar dos injustos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez o sacrifício completo e perfeito. Ele disse: Pai, está consumado. Os judeus imaginavam outra coisa. Os judeus queriam um sinal, os judeus queriam uma coisa portentosa, uma coisa magnífica. Os gregos queriam sofisticação intelectual, sabedoria. Paulo diz: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Paulo diz: pela sua sabedoria o homem não conheceu a Deus, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Lá na manjedoura o Verbo se encarnou. Lá na cruz, aquele que era fraco, na verdade era forte para salvar. Ali Deus mostrou força na fraqueza. Deus mostrou sua glória no sacrifício. Deus mostrou, irmãos, sua grandeza na pequenez, confundindo a sabedoria dos homens. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas desprezíveis para confundir as sábias. Mas esse Jesus, que naquela cruz padeceu, com o seu sangue traz remissão de pecados, e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. É a marca da veracidade de tudo que ele declarou e de tudo que o Evangelho declara sobre ele. O seu túmulo foi encontrado vazio. Os guardas disseram que dormiram e os discípulos tiraram o corpo. Mas se eles estavam dormindo, como puderam ter testemunhado isso? A desculpa deles não faz sentido. Se Jesus tivesse sido levado pelos discípulos, teria sido levado enrolado nos lençóis, senão todo mundo veria o seu corpo nu. Mas a Bíblia diz que os lençóis estavam lá. Aleluia! Os lençóis estavam lá. Encontrem outra, porque essa não pega.
O que faz sentido é o que a Bíblia diz. Se foram os discípulos que levaram, foram mulheres, porque foram mulheres que foram lá. Já pensou mulheres revirarem uma pedra e tirarem o corpo de Jesus de lá? Quando a pedra era para selar, difícil até de ser removida por soldados, mas elas encontraram quando foram buscar aquele que vive para sempre. Aleluia, porque procurais entre os mortos aquele que vive. Esse é o nosso Jesus, é pela fé nele que os grilhões são quebrados, que a culpa é removida, que o poder das trevas se vai. É através da fé em Jesus que passamos da morte para a vida, que somos novas criaturas, que temos certeza do céu, que passamos a olhar para cima, não para esperar um meteoro descer sobre a terra, mas para esperar a trombeta soar e o Filho do Homem vir das nuvens para arrebatar o seu povo. Aleluia! Quem crê nele não é julgado, quem não crê já está condenado. Isso para nós não é uma fé para ser escondida no nosso íntimo, nem dentro da nossa casa. Esta fé não vai nos acompanhar para a escola, esta fé vai nos acompanhar dentro da universidade. Essa fé vai nos acompanhar em todos os nossos ofícios. Não nos calaremos, não recuaremos. Deus não é irrelevante para nós. Deus não é uma hipótese de filósofos. Deus não é um axioma da matemática. Deus é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que cria do nada pela sua palavra. Aleluia! E a nossa fé que nos dá olhos. Nós vemos o passado através da nossa fé, vemos o presente através da nossa fé, vemos o futuro através da nossa fé. Não aceitamos que nossa fé fique encurralada e que saiamos como se ela pudesse ser deixada na cruzeta como o nosso paletó. A nossa fé está em nós como aquela espada que ficou presa nas mãos do valente de Davi. A nossa fé, ela influencia nossa imaginação, nossos sentimentos, nossas decisões, nossos pensamentos. Ela nos ensina a amar a Deus como Ele deve ser amado. Deus não deve ser amado como uma coisa entre outras. Deus não deve ser amado como o primeiro numa ordem. Ele é o primeiro e o último. Por isso a Bíblia diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não nos calaremos. Não existimos sem a nossa fé. Como diz o salmista: a tua graça é melhor do que a vida. Como diz Paulo aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não importa se virão cadeias, amarras, fogueiras ou leões, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos exaltar o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Ó Deus eterno e santo, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Fala ao coração daqueles que aqui estão, Senhor. Abre o entendimento. Se porventura houver pessoas que não possuem convicção e certeza de sua salvação, ó Deus, que possam refugiarem-se em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de